Olá, pessoal, boa tarde. Vamos começar mais um webinar aqui. Agradeço a presença de vocês, todo mundo ouvindo. Tem um chatzinho aí do lado, vocês podem questionar, colocar alguns pontos aí do lado que a gente vai monitorando, né? Às vezes tem algum tipo de problema, a gente monitora o trabalho. Vamos iniciar então, fazer as apresentações. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar. Hoje a gente vai falar um pouquinho, passar um contexto geral da LGPD, a gente vai falar um pouquinho do propósito da mudança, trazer o tema de gestão da mudança e fazer um bate-papo com os nossos especialistas. E aí, entrando um pouquinho e nos apresentando aí, e tem nossas carinhas aí para vocês acompanharem. Eu sou a Gláucia, eu atuo na TOTVS Consulting. A TOTVS Consulting ela é um braço de consultoria dentro da TOTVS. A gente costuma dizer que os processos não funcionam, a tecnologia em si, ela precisa estar com pessoas e processos engajados, e a gente faz justamente esse link, o olhar do negócio, o olhar dos processos, o olhar das pessoas, e eu atuo dentro dessa frente de trabalho. Um dos meus pilares de atuação é focado em obrigações legais, então a LGPD aí é a onda do momento, é onde a gente está trabalhando fortemente, e aí eu tenho o prazer de vir aqui hoje falar de vocês mais uma vez, né? A gente está com uma sequência de webinars, mas agora sobre uma ótica um pouquinho diferente, a gente falar um pouquinho de como tem como a LGPD gera uma mudança cultural, né, e como atuar nesse ponto, a gente ter o olhar mais amplificado, digamos assim, da LGPD e seus impactos e consequências aí dentro da organização. Aí, para isso, a gente tem três especiais convidados aí para ajudar a gente a contar um pouquinho da experiência deles dentro do projeto, desse tema, né, desse momento. A gente conta com a Gabi Nascimento, que ela é nossa consultora, especialista em gestão da mudança, gestão de pessoas. Ela faz parte da TOTVS Consulting também, dentro dessa frente de trabalho, e ela tem liderado o projeto de gestão de mudança dentro da TOTVS, né? Estamos executando o projeto de gestão de mudança dentro da TOTVS, e ela tem liderado isso e vai contar um pouquinho para a gente, tanto situar um pouco dos desafios de gestão da mudança, como também colocar falar um pouquinho na prática o que a gente tem vivenciado, compartilhar com vocês um pouquinho de experiência do que a gente tem feito, que possa ser útil também para vocês aí no dia a dia. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, pessoal. A gente tem a Simone, que é coordenadora de qualidade da TOTVS, conhece bastante aí do nosso mundo. Ela faz parte do comitê de LGPD da TOTVS, então tem acompanhado desde o início aí toda a implementação, todo o trabalho que tem sido feito dentro da TOTVS para adequação à lei, e uma de suas responsabilidades tem sido a aplicação e aculturamento do Privacy by Design, e ela vai falar um pouquinho aqui para a gente como tem sido essa experiência, falar um pouquinho do conceito e metodologia do Privacy by Design, também para passar para vocês um pouco dessa experiência e desse ponto de vista que é importante na cultura da empresa no momento, e nessa aplicação é essencial dentro da adequação para a LGPD. E a gente tem o Pedro Ivo, que é cofundador e CEO da FishX, startup de cybersecurity especializada em levar o conhecimento de segurança digital para pessoas. A FishX é uma startup vinculada ao IDEXO, e aí o Pedro vai falar um pouquinho, também compartilhar um pouco dessa parte de segurança da informação, cybersecurity, como isso veio muito em evidência, já era uma grande evidência, e agora, mais do que nunca, com o LGPD, se torna algo essencial. Então ele vai contar um pouquinho da experiência dele, e aí só para vocês entenderem, o IDEXO, ele é uma frente de inovação dentro da TOTVS, que incuba algumas startups, algumas empresas que são complementares
as tecnologias da TOTVS. Então, a gente tem atualmente 70 startups que atendem nossos 12 segmentos dentro da TOTVS, e em 2 anos, mais de 200 clientes da companhia já tiveram seus desafios de negócio solucionados por startup do IDEXO, né? Então, é uma grande parceria que a gente tem, bem complementar, olhando como a gente atende o cliente por completo, né? Então, hoje, a TOTVS busca ser completa para o cliente, seja com as nossas próprias tecnologias, seja com essas parcerias que a gente promove e apoia esse trabalho. Então, é um trabalho bem bacana. Eu já tenho trabalhado aí em parceria com diversas empresas do IDEXO. Nossos clientes também já estão provando isso. Acho que é uma rede de compartilhamento muito bacana que a TOTVS tem. Então, sejam bem-vindos aí, nossos convidados e todos os demais. Boa tarde. E vamos lá para o nosso bate-papo. Bom, gente, eu vou falar rapidamente aqui para vocês sobre a LGPD, e depois eu vou entrar no bate-papo com os nossos especialistas. Vou passar um pouquinho do conceito, até para situar, porque a gente sabe que tem gente participando pela primeira vez, mas se vocês quiserem se aprofundar, os nossos vídeos estão no YouTube, e a gente tem feito uma sequência, né? A gente falou um primeiro momento muito profundamente dos conceitos da LGPD, depois a gente teve um segundo webinar que a gente falou na prática, aí falando muito da implantação, do projeto, de como começar esse trabalho, e agora a gente está trazendo um tema voltado um pouco mais para a gestão de mudança, que é outra coisa que a gente entendeu que tem uma relevância gigante dentro desse trabalho de implementação. Mas resgatando um pouco para quem está participando agora, a LGPD, ela trata das questões dos dados pessoais de pessoas físicas, tá? E ela trata tanto dos meios digitais como os físicos. Então, ela coloca as regras relacionadas a toda coleta, uso, tratamento, armazenamento dos dados. Então, ela tem uma amplitude muito grande em relação aos dados pessoais. Então, ela vem para trazer normas e formas e regras de como trabalhar com esse dado para proteger o dado do titular nosso, né? Então, nós somos titulares, o nosso dado, a nossa informação pessoal é nossa, por direito, e agora vem uma legislação que prevê uma proteção de quem utiliza a nossa informação, tá? Isso não é novidade se a gente parar para pensar que existem várias outras legislações que nos protegem, isso não é uma questão única da LGPD. Porém, a LGPD, ela traz especificamente, ela agrupa isso e garante de forma mais específica esses dados, e, obviamente, ela vem decorrente de outras leis que já vem acontecendo no mundo, não é uma invenção do Brasil isso, tá? Ela, na verdade, é uma tendência, assim como a gente tem regulamentações para a saúde, para a educação, para todos os grandes movimentos, digamos assim, o Estado, ele acaba interferindo e regulamentando aquilo que faz sentido, e a gente está na era dos dados, né? Não tem como fugir que isso ia ser uma tendência a gente ter uma regulamentação a respeito disso. A lei foi sancionada em 2018, ela tem uma previsão para agosto de 2020, eu vou falar no próximo slide um pouquinho da postergação da MP que a gente tem aí rodando, para deixar vocês um pouco atualizados em relação aos prazos, mas independente do prazo, a gente tem um desafio muito grande aí pela frente de trabalho. E aí, assim, falando de forma geral, os principais temas que a gente precisa conhecer para começar a ter uma dimensão do que estamos falando, os atores envolvidos dentro do processo da LGPD é o titular de dados, que é quem tem a posse, quem é o dono da informação. A gente tem o controlador, que é quem coleta, né, a pessoa jurídica ou física que coleta essa informação. Então, aqui, olhando como a gente está com um olhar bastante voltado para as organizações, então, as empresas que coletam essa informação, que adquirem, né, que recebem essa informação, é o que a gente chama de controlador, e ele vai ter um papel e uma responsabilidade como controlador dessa informação.
A gente tem o operador, que é quem trata a informação de fato. Então, assim, eu posso muito bem coletar essa informação, mas eu posso passar para um tratamento. Alguns exemplos típicos que acontecem na maioria das empresas. Uma operadora de saúde, do Vale Transporte, eu como empresa, coleto a informação do colaborador e envio para uma outra empresa tratar essa informação e gerar algum serviço com isso. Então, essa operadora, essa outra empresa, ela é uma operadora, não foi ela que coletou, né? Não foi ela que pegou a autorização desse titular e coletou com ele, mas é ela que vai tratar. Então, eu tenho essas correlações, esses atores envolvidos dentro da LGPD. Eu tenho um outro órgão que é a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Esse vai ser o órgão que vai regulamentar e fiscalizar isso dentro do governo. Ele é um órgão que a gente está esperando ansiosamente aí que ele seja instituído, nomeado as pessoas, para a gente começar a ter a quem tirar dúvidas, né, a quem recorrer, e obviamente quando ele entrar também entra a regulamentação e a fiscalização, mas hoje o que a gente tem é a lei escrita, e ela obviamente não diz o como fazer, ela diz ela diz o que é, né, quais são as regras, mas o como fazer aquilo não está estabelecido. Eu preciso desse órgão fazendo as regulamentações, e a gente sabe que existem diversas particularidades dentro da empresa que a gente precisa ter um órgão que nos apoie. Então, essa é uma parte pendente aí dentro do governo que a gente ansiosamente está esperando, porque vai apoiar muito na maturidade e na sequência desse trabalho, né? Então, a ANPD. E aqui a gente tem uma situação um pouco diferente que eu costumo falar, das outras obrigações que a gente teve recentemente, social, REINF, Bloco K, todas essas outras obrigações, existia uma ferramenta do governo de coletar informação, né? Então, as empresas eram obrigadas a enviar arquivos de informações para esses órgãos. No caso da NPD, não existe essa obrigatoriedade, eu não vou enviar nenhum arquivo, eu não vou gerar informações que eu preciso mensalmente ou por situações enviar. O que acontece é que ela estabelece lei e fiscaliza se a empresa está cumprindo aquilo, né? Se a empresa tem todo esse roteiro. Eu não tenho essa dinâmica de envio de arquivos. Então, assim, do lado do governo é um pouco mais fácil colocar isso em implementação. Diferente antes que ele precisava construir, inclusive, uma ferramenta para receber a informação. Então, todos os atrasos que aconteciam antes, de um E-Social, de um REINF da vida, ele também tinha o lado do governo de estar preparado para. A LGPD não tem muito isso, eu preciso desse órgão e da regulamentação. Ele é um pouco mais simples e mais prático de colocar para funcionar, digamos assim. Mas estamos em uma fase agora a NPD, como eu falei, não está toda nomeada, estruturada para ter isso, e a gente está na fase de pandemia do coronavírus, que a gente sabe também que não que as empresas não estão no momento de conseguir se organizar a tempo para isso. Então, por isso que tem uma forte pressão para postergação. Por outro lado, também tem uma forte pressão de que isso aconteça, porque os outros países já estão bastante adiantados em relação a isso. O Brasil é a segunda vez, né, que ele vai postergar, e isso não é uma imagem bacana, porque isso daqui ele está muito relacionado também às transações, à segurança que você tem das informações, inclusive com o coronavírus. Isso também se tornou mais importante, porque eu estou tendo que ter uma tratativa de dados, de informações, e eu não tenho uma legislação por trás que me diga como fazer isso da forma correta. Então, tem uma pressão dos dois lados, tem a pressão do postergar, a pressão de acontecer. De qualquer forma, o que a gente pode dizer aqui é que dá muito trabalho colocar isso no ar. Então, independente da postergação, é muito trabalho para ser feito. E a gente tem uma outra figura aqui, que é importante falar, que ela, na verdade, liga todas esses outros atores, que é um encarregado, o famoso DPO, que tem se falado, né? Que é quem vai, dentro da empresa, é a pessoa que representa, né? Que vai responder por toda essa governança da LGPD.
Ele pode ser uma pessoa física ou pode ser uma área, né? Você vai nomear, mas dentro da empresa depende muito de como você quer estruturar isso, porque você pode ter uma área de suporte que vai fazer toda essa governança, você pode ter uma única pessoa ou mais de uma pessoa, pode estar linkado a outras áreas de compliance, área de segurança da informação, vai estar, enfim. Esse é um outro trabalho bem grande que as empresas têm de desafio de entender como ela vai estruturar e garantir a governança dessa nova rotina dentro da empresa, né? Desse novo cuidado que tem que ter dentro da empresa, e existe essa pessoa que a legislação pede que seja nomeado um encarregado, um responsável que vai fazer a ponte a isso de todos esses atores que a gente tem envolvido. E aí, falando da medida, né, saiu uma medida, a 959, falando da postergação da LGPD para 3 de maio de 2021, tá? Então, ela coloca isso como uma medida provisória, né? A medida provisória, ela possui um prazo máximo de 120 dias para a sua aprovação ou rejeição. Então, o que a gente tem que esperar aí, a gente entende, haviam outras leis que estavam pleiteadas ali, inclusive já aprovadas no Senado, que tinha subido para o Congresso para aprovação também, pedindo a postergação, só que com uma data diferente da de maio. Na verdade, ela fala, uma das leis que estavam fortes já tinha sido aprovada no Senado, era para começar em janeiro, a valer a legislação, mas com aplicabilidade da regulamentação, das multas, enfim, a partir de agosto de 2021. E aí, no meio do caminho, surgiu essa MP que diz que 3 de maio, ficou ali no meio termo, 3 de maio que entra. Ainda não está 100% aprovado, a gente está aguardando, porém o prazo dessa votação, ela já sobrepõe o nosso prazo inicial, que era o de agosto, né? Então, a gente tem uma situação aí de entender como vai ficar, mas o que a gente tem que ter em mente aqui, eu acho que vale acompanhar essa postergação, mas independente dela, o que a gente tem aqui para falar e compartilhar com vocês, é que realmente dá muito trabalho organizar a casa para atender a LGPD. Então, o quanto antes as empresas conseguirem retomar isso, porque eu entendo que houve uma paralisação, as empresas estão no momento de se organizar e sobreviver no momento que a gente está agora, mas a primeira pauta, o primeiro momento que puder colocar em pauta a LGPD é extremamente necessário, e a gente vai contar aqui um pouquinho para vocês os desafios que a gente tem vivido e que a gente tem orientado o início, o quanto mais breve possível aí para quem ainda não começou, da implementação. Alguns conceitos aqui que eu vou trazer, porque foram dúvidas do outro webinar que a gente teve. Dado pessoal, então assim, o dado pessoal, ele é muito a informação que identifica o titular, né? Então, são informações que eu consigo identificar quem é a pessoa. O dado pessoal sensível é aquele que eu identifico e posso ter uma ação discriminatória em relação a isso. Então, muitas vezes os dados ligados à raça, à etnia, à parte religiosa, a parte de saúde, né? Então, são informações que o governo considera sensível. Então, ele traz esses dois pontos, por quê? Porque ele me traz medidas diferentes da maneira de trabalhar, de regulamentar esses dados. Quando ele é sensível, ele tem digamos, uma regulamentação mais forte, o governo tem uma preocupação maior de que tenha uma proteção maior dessa informação, e o dado pessoal também exige todo um trabalho, mas o sensível, ele tem uma tratativa diferenciada. E aí é onde a gente vem muito um trabalho de avaliar o negócio, né? Então, cada negócio tem que olhar para dentro de casa e entender as suas informações, o que é pessoal, o que é sensível, para conseguir entender se a tratativa é a mesma ou não. Eu já tive casos de clientes que trabalham, por exemplo, empresas de seguro,
que ele resolveu tratar todos os dados dele como sensível, independente se de fato era sensível ou não, mas a proteção, o nível de consentimento e tudo que ele ia pedir, ele resolveu tratar tudo como sensível para ele garantir que vai estar 100% protegido e não ter essa questão. Mas a gente pode ter muitos casos que a empresa quase não tem dados sensíveis, trabalha mais com dado pessoal, então a tratativa pode ser um pouco diferenciada. É uma questão de cada um entender o seu negócio e entender e mapear essas informações. E o tratamento de dados, tudo que o que ele considera tratamento, e aqui é outra coisa assim também, eu tenho dado pessoal, mas eu nem mexo nele. Então, assim, mas se você coletou, se você recepcionou, se você fez uma classificação, se você acessou a informação, se você transmitiu, se você extraiu, se você transferiu a informação, é considerado tratamento. Então, não tem muito como fugir, gente. Acho que não existe empresa que não tenha tratamento de dados pessoais, tá? Então, toda empresa, por menor que seja, ela tem esse tratamento, então ela deve atender a legislação, ok? E a gente tem a questão da anonimização, que é uma forma de você desassociar das informações a pessoa. Então, eu consigo anonimizar realmente o indivíduo, eu não caracterizar, não identificar. É um processo também que tem se falado muito, porque é uma maneira de conseguir também fazer uma tratativa com os dados e não se apagar todas as informações se necessário, mas anonimizar essa informação que passa a deixar de identificar a pessoa, mas eu consigo ainda utilizar a informação para uma necessidade. Então, tem se falado muito em anonimização também, e é uma das tratativas que cada empresa tem que avaliar se faz sentido, como que ela consegue dar essa tratativa. Aqui, falando também super rápido para a gente ir para o nosso bate-papo, a gente tem que olhar a LGPD de duas formas, né? Eu acho que tem oportunidade de crescimento, então, assim, eu tenho diversos pontos aí que eu preciso olhar como eu vou garantir essa proteção, mas de forma que eu me torne uma empresa mais responsável, mais competitiva, que eu use boas práticas. Então, assim, segurança da informação já vem falando disso, já trabalha para isso há muito tempo. Então, não é uma novidade, agora a gente tem um impulsionador maior. Óbvio que, por outro lado, é uma pressão regulatória e ela realmente me traz um peso de burocracia. Aqui que entra um pouco a introdução que eu quero falar para vocês de gestão de mudanças, porque assim, a gente, toda essa obrigação de implementar, ela traz resistência, ela traz burocracia. Então, fazer com que as pessoas façam a aderência de forma mais concisa, de forma que consiga fazer tranquila, né, digamos assim, eu preciso fazer um trabalho grande aí de gestão da mudança para ajudar nessa transformação, porque é uma mudança cultural, né? A gestão da mudança trata muito isso. Eu trago aqui um pouquinho dos conceitos gerais para vocês, não vou me aprofundar muito, mas a gente olha muito como que eu consigo engajar, motivar e colocar as pessoas dentro dessa mudança, né? Como que ela atua na transformação do dia a dia. Então, eu tenho ferramentas, eu tenho maneiras de fazer esse trabalho de forma que isso se torne efetivo. A gestão de mudança, ela acelera e ajuda a ter um sucesso mais robusto no final dessa transformação. Então, eu pensar em como comunicar, como eu atrelo os processos na estrutura, como eu olho tecnologia, pessoas, e eu consigo organizar a transformação usando todos esses pilares que existem, levando em consideração todo esse movimento de mudança, né? Então, não simplesmente dizer, mudou, recebo uma cartilha e a partir de amanhã é assim que funciona. A gente sabe que o ser humano não é bem assim, existe uma resistência e a gente precisa aos poucos transformar e fazer com que isso vire cultura no dia a dia das empresas. Eu costumo dizer que a LGPD ela vai ter que ser uma lei igual a gente já tem na nossa mentalidade, que se a pessoa trabalhar 2 horas a mais do expediente, é 1 hora extra.
e não pode passar disso, porque já tem uma lei que diz isso para mim. Ou, pelo menos, se eu não sei, eu tenho a desconfiança de dizer, eu preciso consultar o RH, eu preciso consultar o jurídico, porque tem uma legislação por trás. Então, a LGPD, a missão da gestão de mudança é conseguir com que as pessoas entendam que no dia a dia dela de rotina, seja criar um processo novo, seja uma adequação, seja qualquer tratamento que ela está fazendo, principalmente com dados pessoais, que ela entenda que existe uma lei por trás e que se ela não conhece e está fazendo algo com aquela informação, ela precisa correr atrás ou ter a informação para executar a sua atividade. Então, o grande objetivo que a gente tem aqui, por isso que a gente fala que a LGPD ela vai além do processo ou da tecnologia de atender à legislação, ela é cultural, ela é uma mudança cultural e gestão de mudança seria a ferramenta, né, a metodologia para suportar toda essa transformação dentro da organização. E aí a gente fala das dimensões, a gente tem uma questão técnica, e aí eu tenho todas as minhas soluções, as maneiras de fazer, e eu preciso também adaptar a isso, né? E a LGPD, ela vai acabar trazendo uma forma e um mapeamento que eu preciso entender como minhas ferramentas se atuam com isso. Eu tenho a mudança humana, que é realmente as pessoas precisam estar engajadas e motivadas dentro dessa mudança, e ao organizacional, porque isso precisa vir, na verdade, de forma estrutural, isso precisa fazer parte da organização daqui para frente. E aí, diante disso, desses pontos, eu queria abrir agora para a gente fazer esse bate-papo com os nossos convidados, que vão poder falar com mais propriedade aí, que estão vivenciando na prática todo esse trabalho. E aí, para começar a rodada aqui de bate-papo, primeira pergunta, eu queria pedir para a Gabi passar um pouquinho da sua experiência, justamente no gancho aqui do que a gente estava falando, considerando que a LGPD envolve toda a organização e mexe com a rotina. Quais são os maiores desafios, né, dentro da metodologia de gestão de mudança na adequação da LGPD? Consegue compartilhar, Gabi, um pouquinho com a gente? Sim, vamos lá. Acho que o maior desafio é o entendimento do propósito da mudança, né? Porque a lei de proteção de dados ela é nova no Brasil, as pessoas desconhecem e não têm ideia da necessidade e da importância desse tipo de adequação, né? E como gestão de mudança, esse cenário ele nos faz dar um passo para trás, porque ao invés da gente iniciar um mapeamento de impactos que nos geraria um diagnóstico onde nós poderíamos atuar, a gente volta tendo que contar para as pessoas e para a empresa o que é LGPD, voltar o contexto para que elas entendam que é uma lei que vai entrar, seja agosto de 2020 ou maio de 2021, que é uma obrigação legal e que a companhia vai se adequar. Mas não é um tema muito simples, né? Não é um tema que chama a atenção das pessoas, que tem um entendimento fácil, então há um pouco de resistência e as pessoas, elas ficam muito presas a isso, né? Além desse tema competir com muitas outras prioridades dentro das companhias, né? É um tema que requer total atenção, mas a gente tem diversos projetos e diversas outras prioridades, então a gente tem esse exercício de tentar engajar as pessoas com um tema novo que elas desconhecem e que não conseguem visualizar como que vai ser no futuro. Mas eu acho que um segundo desafio tão grande quanto são as alterações da lei, porque hoje a gente entra num projeto com o conhecimento que a gente tem até o momento sobre a lei, mas entendendo que esse cenário ele pode mudar. Então, a qualquer momento, esse cenário ele pode vir com algumas atualizações. Um exemplo disso é um questionamento que a gente tem sobre como que vai se dar a fiscalização. Esse e outros questionamentos, eles vão ser respondidos somente com a criação da NPD. Então, como gestão de mudança, a gente precisa se preparar e entender que vamos precisar readequar o nosso plano de atuação conforme vá acontecendo a atualização da lei. Então, a gente precisa também entender que esse é um projeto de médio a longo prazo, porque a gente está falando de uma mudança cultural, que ela não tem uma atuação imediatista, né? É algo complexo de se fazer, ainda mais se tratando de uma adequação
de lei que vai mudar a forma da tratativa de dados no país. Eu acho que esse é um dos maiores desafios. Legal. É isso mesmo, eu acho que tem muito desafio aí para conseguir fazer essa transformação dentro da organização, são muitos passos. E agora eu queria falar com o Pedro, um pouquinho olhando para a segurança da informação, os cuidados com os dados não é novidade, mas o que mudou, quais são os novos desafios aí relacionados à LGPD dentro do tema aí de cybersecurity e segurança da informação, Pedro? Legal, Gláucia. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, participar desse seleto grupo aqui. Me sinto honrado de estar cercado por mulheres tão competentes. Então, parabéns a todos por esse time maravilhoso aí, as meninas arrebentando aí, falando sobre LGPD. Muito bacana mesmo. Bem, como a Gláucia comentou no início, né, Gláucia? A gente já vem falando bastante tempo aí sobre controle, privacidade, segurança da informação, tratativa de dados. Isso para a gente não é novo, deve ter no mínimo uns 30 anos aí já, que a gente já fala disso na segurança da informação. Eu estou no mercado há mais de 20 anos, então para a gente não é muito novidade. O que acaba acontecendo e qual foi o grande diferencial que eu vejo, Gláucia, indo direto para a tua pergunta, é que há 20, 30 anos atrás, o dado não era o petróleo, né? Hoje, o dado é o petróleo. Então, os interesses governamentais, eu falo de países, tá? Coisas muito macroeconômicas. Os interesses governamentais, os interesses de poderes, os interesses de controlar o mercado internacional, os interesses empresariais, os interesses econômicos, né? Interesses políticos, os interesses pessoais mudaram bastante, né? Até os valores. Se você vê a juventude hoje, ela não pensa mais em ter um carro, né? Não se preocupa mais com a posse de um automóvel. O que na era do petróleo, vamos ser bem transparentes, era algo que era um sonho de consumo de 11 de cada 10 habitantes do planeta, né? Ter um carro novo é mais até do que ter uma casa, em muitos casos. Então, hoje em dia não é mais assim. Então, a gente vê a modalidade de consumo mudando bastante e o dado sendo extremamente valorizado e criando empresas poderosíssimas, né? Como é o caso da Apple, como é o caso do Google, como é o caso da Microsoft, o caso, enfim, Facebook, entre outras empresas que hoje dominam a cena, né, de tecnologia no mundo. Por quê? Porque elas conhecem, né? Elas sabem quem usa o produto, elas sabem até quem navega no produto do concorrente muito bem. Então, elas entendem isso, né, de uma forma muito valiosa. E quando você acaba tratando o dado como o novo petróleo, é natural que esses olhares eles acabem recaindo sobre as pessoas e sobre como esse dado dessas pessoas está sendo tratado. Porque a gente viu vários casos aí, né? Teve o caso do Snowden, né, que foi um dos primeiros assim mais famosos, depois que houve do Cambridge Analytica, né, sendo tratado aí até com relação às eleições, e foi comprovado cientificamente que houve uma mudança comportamental e uma certa interferência, graças ao algoritmo do Facebook nas eleições, mas também não tinha algo dizendo que era proibido fazer isso, né? Foi feito de uma forma como o marketing faz para inferir ou inserir o comportamento de consumo nas nossas mentes, né? Então foi feito para algo relacionado à política. E começou-se a ver que o poder disso é muito grande, né? O poder da rede, o poder da indicação, né? Uma pessoa que te indica numa loja, no e-commerce, e você já vê tantas estrelas e milhares de comentários, positivos, você deve pensar, né? É natural isso nosso. Esse produto deve ser maravilhoso. Ele é 5 estrelas, imaginando que a categoria máxima é 5, e todo mundo só fala bem, e tem comentário pra caramba. Olha o concorrente dele. Nossa, o cara tem 4 estrelas, mas tem pouquinho comentário. Então, vendeu pouco, talvez isso ou não. O caso inverso também, quando há um problema. Então, o poder de rede, o poder de indicação, um a um, numa rede, é muito grande. E quando eu falo rede, a gente está falando tanto de redes sociais, né, quanto redes de comunicação rápida, como sistemas de mensagem, ou como redes de ecossistemas, né, que a gente convive. A TOTS tem um ecossistema dela gigantesco, né, com as franquias, e sabem muito bem do que eu estou falando. Vocês têm uma capilaridade gigantesca. Então, imagina uma capilaridade de um Facebook, a capilaridade de um Google, né, uma capilaridade de empresas como essa. Então, a partir desse pressuposto, Gláucia, a principal mudança foi essa. E o que acarretou o envolvimento direto de políticos, de governos, de grandes organizações que já
haviam descoberto isso há, no mínimo, 20 anos atrás, que o dado seria o novo petróleo, e começaram a investir bastante. Sendo que essas informações começaram a ser usadas de uma forma que prejudicavam determinados grupos de pessoas, prejudicavam determinadas comunidades, né? E isso acabou sendo visto como um grande risco. Nós não poderíamos deixar isso na mão de poucas pessoas. Então, a gente precisava ter, de alguma forma, o problema ser colocado à luz sobre ele, né? Para depois ser debatido. Então, o papel que um cara como Snowden fez, que praticamente destruiu a vida dele, né? Não pode mais voltar para os Estados Unidos nunca mais, né? Também como o caso do WikiLeaks, os caras não podem retornar para o país de origem nunca mais, porque foram considerados traidores, né? Eles simplesmente escancararam um problema que a gente já sabia que poderia acontecer na área de segurança da informação há muito tempo, né? E eles tornaram isso tácito para o mainstream, né? Para a mídia tradicional. Então, acabou que veio isso à voga, os governos foram cobrados por pressão, principalmente na Europa, né? Nos Estados Unidos foi um pouco depois, e houve aí um consenso de vamos criar uma lei que trate dados, né? A primeira de todas foi a europeia, né? Assim, a primeira que eu digo que realmente teve impacto, né? Houve várias iniciativas isoladas com menos impacto, mas a GDPR foi a primeira, né, legislação, inclusive a brasileira, muito baseada nela, né? A LGPD é bem similar, com algumas diferenças, mas muito similar à GDPR, que é europeia, que é da União Europeia. Nos Estados Unidos, não tem uma lei federal que trate isso, tem projetos de lei, então o Brasil pode considerar que está mais à frente, né? Mas existem leis estaduais, como lá o Pacto Federativo lá realmente funciona há muitos anos, há muitas décadas. Então você tem aí os Estados Unidos já com leis tratando dados pessoais, por exemplo, na Califórnia, já existe uma lei estadual que trata isso. Mas a abrangência dela é no estado da Califórnia, né? Para residentes lá. Não abrange o território americano como um todo. Mas é importante falar que as leis que estão sendo criadas, e inclusive a própria LGPD no Brasil, elas partem de pressupostos que nós já conhecemos nas áreas de segurança de informação, nas áreas de tecnologia, que é a questão da responsabilidade sobre informações das pessoas, né? Hoje a gente não guarda mais a ficha médica, ressalvo algumas exceções, em papel numa gaveta, né? O médico sabe muito bem do que eu estou falando. O segredo, o sigilo entre ele e o paciente é sagrado, assim como o advogado também tem, né? Assim como outros profissionais de diversas áreas possuem esses segredos, né? Essas informações sigilosas de saúde, né? Sejam informações relacionadas enfim, processos que rolam em segredo de justiça, que advogados têm que se preocupar. Isso agora está no digital, há algum tempo já. E a gente sabia que esses dados, em algum momento, eles poderiam cair em mãos erradas, como acontece praticamente todo dia um caso de vazamento de informação, aí, né? De data leak, né? Ou, enfim, vazamento de dados e quebra de sigilo de informação. Isso é uma coisa que a gente já vem falando e repetindo há muito tempo. É necessário que a gente tenha esse controle, é necessário que a gente tenha essa averiguação de uma forma mais ampla, e é necessário que a segurança da informação agora use dos seus controles tecnológicos e processuais e ambientais sobre o ambiente físico para poder ajudar as áreas que vão estar envolvidas, né, com essa tratativa da Lei Geral de Proteção de Dados, que não é somente uma coisa da segurança da informação, não é somente uma coisa do jurídico, é um dever de todos nós. Inclusive, é um dever da área comercial, da área de marketing, da área de vendas, da área tecnológica, da área administrativa, financeira, enfim, é um dever de todos nós. E para criar essa disseminação cultural, né, essa mudança do mindset, de que as pessoas vão precisar ser corresponsáveis por aquela informação que ela, no mínimo, tem acesso, custodia, ou trafega por ela, ou passa por ela, é que é o grande X da questão, né? Hoje, a gente vê casos de hospitais que a gente atende, né, aqui na Fichex. A gente implementa, faz toda uma política, vão os amigos lá de INSS, implementar sistemas de gestão de segurança, FIRE, VPN, IPS, proteção de dados, classificação da informação, faz vários processos e projetos e implementam tecnologias maravilhosas. Aí o médico, no final de semana, ele tem umas fotos do paciente, que ele, obviamente, tem que tirar em alguns casos, para poder até fazer junta médica, mas ele decide compartilhar com os familiares. E, de certa forma, aquela foto, que não está identificado o paciente, mas ela gira, muitas vezes, em outros grupos.
né? Vamos falar aqui do nome de um produto, né? Do WhatsApp, em si. Vai para um, vai para outro, vai para outro, até que chega num paciente e ele identifica que a foto é dele. Pronto. É o suficiente para um processo, né? Para aquele médico, para aquele hospital, para aquela junta médica, quem sabe até para a empresa que aquela pessoa eventualmente pode ter trabalhado, ou para o plano de saúde, né? Que muitas vezes parece não ter nada a ver, mas é um cara que está ali no meio do caminho também, ofertando um serviço, é um operador. Então, seja, são várias nuances que a gente tem que tratar para que não acabe acontecendo esse tipo de situação. Porque hoje não é mais como antigamente, que o dado digital demorava para chegar. Você mandava um e-mail, até alguém mandar para outra pessoa chegar, demorava algum tempo, né? E eram casos isolados. Hoje não. Hoje com o WhatsApp, hoje com o Facebook, LinkedIn, com as redes sociais e trocas de mensagem, se trafega muito rápido, né? Uma informação que era antigamente demorava meses para chegar, chega em minutos, né? No país inteiro, não é numa cidade, é num país inteiro. Então a gente tem que ter um certo cuidado, uma cautela, e pensar sempre do pressuposto que dado hoje é o petróleo, principal mudança. E a velocidade da troca de informação ela é gigantesca. Então a gente precisa ter sempre essa cautela para levar isso de uma forma mais simples para as pessoas. E aí sim, a partir daí, a mudança de mindset vai exigir uma série de técnicas, que depois a gente pode até debater na segunda parte. Desde microlearning, desde deep learning, né, desde pílulas de conhecimento, né? A gente pode usar várias técnicas operacionais de como que a gente consegue ajudar a fazer com que essa pessoa ela não se torne um PhD em segurança da informação LGPD do dia para a noite, mas que ela comece a ter pílulas de conhecimento que afetem na mudança comportamental dela, usando o gancho, né, do livro O Poder do Hábito, deixa a rotina a compensação. A gente cria um hábito em 3 passos, de qualquer coisa. Está comprovado cientificamente. Esse best-seller é bem legal para ler, tá? Recomendo bastante. E você tem ali a fórmula de como estabelecer bons hábitos, né? Não tornando complexo, sendo sim uma rotina, tem que ter repetição e tem que ter compensação no final. De alguma forma, a pessoa tem que se sentir motivada para seguir aquilo que ela está sendo orientada a fazer. Então, com esse disclaimer longo, eu inicio aí o debate. Legal, Pedro, ótima contribuição. Com certeza tem um desafio muito grande aí as ferramentas existem, né? Mas como que você coloca as pessoas entendendo, estando por dentro e tendo responsabilidade sobre isso? Porque é novo, é isso. Antes não era irresponsabilidade porque eu tinha uma lei, agora vai ser irresponsável porque eu tenho uma lei. Então, é essa conscientização que tem que ser promovida na utilização de todas as ferramentas e acessos. E aí, dando esse gancho, Simone, comenta um pouco para a gente aí os desafios na parte de privacy design aí nesse cenário, nesse contexto de LGPD. Olá, pessoal, boa tarde. Vai bem de encontro tudo que a Gabi e o Pedro falaram, principalmente ali o Pedro falando do petróleo, né? O dado é um petróleo, e é isso que a gente até usa bastante nos nossos workshops, o quanto é importante a gente preservar os nossos dados. E falando dentro aqui do contexto de Privacy by Design, que é a gente conceber produto, serviço, com privacidade. A primeira coisa que a gente tem que fazer é aculturar, é mudança de mindset, é fazer com que as pessoas entendam. Então, o Pedro falou lá, a gente tem diversas ferramentas, implementa, fez um trabalho excepcional em termos de segurança da informação. Só que o médico foi lá e mandou a foto do paciente para a família, aí a família mandou para o amigo, e com certeza o mundo é muito pequeno, a gente sabe disso, né? Alguém vai ver a foto e vai acabar reconhecendo. Então, uma das coisas que a gente vê em Privacy by Design, até um estudo que as pessoas hoje, o vazamento de dado acontece numa empresa, numa organização, por causa dos funcionários, né, dos colaboradores. E não é às vezes por maldade, né? É na verdade por falta de treinamento, né, da cultura das pessoas. Então isso que a gente tem feito dentro do Privacy by Design, no projeto que a gente tem dentro da TOTOS,
é da gente começar a pensar e a treinar as pessoas para que elas pensem com privacidade. Então, a gente tem diversas pílulas hoje falando de como é importante você preservar o seu dado, de você ler um termo de conhecimento, de um produto que tem aqueles consentimentos gigantes, né, que falam, o cara cansa de ler na metade e assina só porque ele precisa do serviço, né? Fala que aceita só porque precisa do serviço. Então, a mudança é geral, numa organização ou até mesmo nós, como proprietário do dado, quando a gente vai lá no Facebook e fica preenchendo as pesquisas, é muito legal a gente saber como vai envelhecer, né? Como que vai estar daqui 10, 20 anos, mas e o nosso dado? Ah, não tem problema, isso é brincadeira, ninguém vai pegar, ninguém vai fazer nada. Não, eles estão usando. A gente tem o caso aí, né, das eleições do Trump. Foi exatamente isso, foi com essas pesquisas que se coletou os dados. Então, assim, é aculturar, é a gente entender o nosso papel como pessoa física, o nosso papel como organização, a gente dentro de uma organização, da nossa responsabilidade com o dado, o meu dado, o dado daquela pessoa que eu estou tratando, né? Quando eu estou utilizando um sistema e eu estou vendo o dado pessoal lá, dado sensível, que eu preciso preservar e que eu preciso também fazer a segurança. A ferramenta ela faz a parte dela, mas o ser humano ele tem o poder de burlar, de tentar, de fazer alguma coisa que pode dar errado. Então, o Privacy by Design é a gente começar a pensar em como que eu posso oferecer serviço, como eu posso oferecer que o meu produto tenha total segurança. Então, a primeira coisa é, por que eu estou pegando aquele dado? Eu realmente preciso? Antigamente, a gente pegava os dados, em vários benchmarks que fizemos, os próprios donos ali de sistemas, olha, gente, eu nem sei para que eu pegava tanto dado, né? Eu não preciso de tudo aquilo. Então, hoje é exatamente isso que a gente tem implementado, que a gente tem disseminado dentro da organização, é a gente saber o porquê que eu estou captando, coletando aquele dado, para qual que é a finalidade dele, o que realmente importa, né, o que é eficaz, o que é essencial dentro de um sistema. Quando eu falo do serviço também, por que eu preciso do dado da pessoa, eu tenho um consentimento, ela realmente quer aquele serviço, ela quer que eu mande uma matéria, um marketing, enfim. É isso que a gente precisa pensar e a forma mais fácil que a gente tem é exatamente o que o Pedro e a Gabi falaram, é a mudança, né, de mindset, é a gente mostrar o porquê e não ser somente aquele automático, então é cultura. A gente implementar uma cultura aberta, transparente, em que as pessoas se sintam dona daquilo, que sabem o porquê pertence àquele contexto. E aí elas vão disseminar de uma forma mais fácil, vão também ajudar a propagar a boa cultura, o bom andamento, né, de você ter uma privacidade dentro das empresas. Show de bola. Na verdade, o que a gente está tentando dizer aqui é que, assim, é uma lei, eu tenho ferramentas que ajudam nisso, eu vou ter contratos, mas, gente, não funciona se as pessoas não tiverem comprometidas e conscientes e responsáveis. A ferramenta tem por trás uma pessoa, eu tenho informação física, e se a gente não trabalhar esse formato, essa conscientização, que as pessoas entendam essa responsabilidade dela, que ela tem responsabilidade a partir do momento que ela acessa aquela informação, tem duas contrapartidas aí, né? As pessoas, como titular, vai passar a entender que ela tem direitos, né? Que antes ela colocava lá a informação, até sabia que era a informação dela se ela quisesse reclamar, mas agora vai ficar claro que ela tem direito sobre aquela informação. E a organização passa a ser responsável em atender esses direitos e proteger essa informação que não é da organização. A organização tomou aquela informação por alguma necessidade, tratamento econômico que ela precisa fazer com aquela informação, as empresas utilizam por alguma necessidade, mas ela vai ter que proteger e garantir.
Só que as pessoas que trabalham dentro dessa organização, eu falo que a organização não é o nome de CNPJ, né? Não é uma pessoa jurídica, aquele nome que está escrito. Uma organização são pessoas, né? São pessoas que compõem uma organização. E são as pessoas no dia a dia que vão garantir que a lei vai ser implementada ou não. Não tem milagre, não é só um contrato assinado e eu estou garantindo a lei, não é só uma ferramenta implementada que eu estou garantindo a lei. Ela só vai ser garantida se as pessoas estiverem responsáveis e comprometidas dentro dessa rotina e da maneira de fazer isso. Então, esse é o nosso desafio. E aí, olhando por esse ponto, eu queria que vocês falassem um pouquinho, contassem, desse algum, a gente tem 10 minutinhos aí, um pouco, darem exemplos até para a gente compartilhar o que a gente tem feito, né? O que dentro da experiência de vocês, o que tem sido feito em termos práticos para fazer esse engajamento, né? Quais são os trabalhos, a maneira que a gente tem trabalhado aí para ajudar nesse engajamento e nessa mudança aí que a gente precisa. Acho que a gente pode seguir a mesma ordem, Gabi, Pedro e Simone. À frente de gestão de mudança dentro da TOTS, algumas atividades práticas, o envolvimento da alta liderança, então a gente precisa do patrocínio dos líderes. Esse é o tipo de ação de engajamento que define muito o sucesso de uma mudança, então de cima para baixo é primordial. A conexão com áreas chaves que apoiam gestão de mudança, como governança, recursos humanos por questões das políticas, marketing também, com plano de comunicação, mas como ações práticas a gente criou um curso obrigatório de LGPD dentro da companhia, extensível a todos os níveis, do presidente a todos os níveis, com obrigatoriedade, e esse curso ele vai ser extensível nas integrações, ele vai entrar no código de ética, vai fazer parte de todos os processos que exista essa necessidade, mas acho que de ações práticas, comunicação massiva, a gente tem um plano de comunicação bastante prático, tanto internamente quanto externamente. A TOTOS, como fornecedora de software, a gente tem uma preocupação com a comunicação com o cliente, porque a adequação do seu software para LGPD, ele não te deixa em conformidade total, né? Ele é apenas um dos itens que você necessita para buscar a conformidade. Então, o cuidado dessa comunicação, que envolva todos os níveis, bastante trabalho personalizado. Então, na hora de entender esses impactos que essa adequação vai trazer para os processos, a gente tem diferentes níveis hierárquicos, então adaptar bastante as dinâmicas e a comunicação para você conseguir extrair uma informação correta e assertiva e conseguir criar um diagnóstico bastante bacana para prever ações de comunicação, engajamento, capacitação, mas acho que como prática seria uma comunicação bastante efetiva, massiva, para ressaltar a importância, porque ela tem que ser conquistada de cada colaborador, cada área, cada apoio que exista, porque a ideia é que o colaborador ele seja responsável por essa mudança, né? A gente tem uma lei que ela é obrigatória, então a gente tem tudo na mão de cada colaborador que faz parte da sua companhia. Então a virada ela é feita nesse sentido. Então é focar em comunicação, envolver liderança, áreas que necessitam ser envolvidas, a empresa como um todo deve ser envolvida. Acho que essas são uma das ações práticas que dá para compartilhar. Legal. Vou fazer alguns comentários bem práticos assim, do que a gente tem observado, tentar contribuir aí com a nossa audiência também, no mesmo molde que a Gabi fez. Pessoal, assim, primeiro, abrindo alguns dados para vocês, né? Na Fichex a gente tem hoje em torno de 300 clientes. São grandes empresas, na sua esmagadora maioria, em todos os setores que vocês imaginarem. E algumas médias empresas e raríssimos casos de startups. Mas por quê? Porque quem investe em segurança da informação, ele investe por duas coisas. Tá? Ele investe por ele estar no amor e ele investe por ele estar sentindo alguma dor. Eu vou explicar melhor. O amor é o compliance, é quando pinta uma lei. E já teve várias ondas de leis, tá?
novo Código Civil, Sarbanes-Oxley, PCI-DSS, enfim, várias outras aí que eu não consigo recordar, que foram muitas, e eu não quero denunciar a minha idade mais do que eu já denunciei. Então, esse é o amor. As empresas, né, investem primeiro no amor, que eu brinco, é isso. E a dor é quando ele é atacado, tá? Ele sofreu um ataque cibernético, a empresa vai quebrar, os dados sumiram, né? Foram sequestrados, tem um nome bonito para isso hoje, né? Ransomware, né? Nada mais é do que um software que sequestra informação. É o famoso vírus, tá? Com outros nomes. Então, a gente tem uma série de problemas que já são assim bastante conhecidos do mercado todo, e não precisa ser especialista em segurança para saber o que é vírus, para saber que o teu computador tem que estar atualizado, para saber que você não pode instalar software pirata, que você tem que deixar teu celular reiniciar, né? Não adianta deixar o iPhone lá para configurar, para baixar o software, se você não reinicia ele para surtir efeito, né? Eu vejo pessoas aí que estão com 6 meses o telefone sem reiniciar, né? E é complicado, porque se não reiniciar, não vai surtir efeito que atualizou, em muitos casos, né? Então, ou seja, tem gente que não atualiza aplicativo, tem gente que não atualiza o computador de casa. Como é que essas pessoas que não cuidam nem da própria família vão cuidar dos dados da empresa? Essa é a minha primeira pergunta e provocação. E eu falo isso para todos os nossos clientes. Cara, as pessoas elas se movimentam por 3 fatores. 1 é ela mesma, 2 é ela mesma, 3 é ela mesma. Então, vamos atacar o cerne da questão. Vamos fazer essa pessoa mudar ela mesma. Agora, mudar ela mesma é uma coisa meio desafiadora, né? Como é que você, Pedro, fala que você vai mudar ela mesma? Cara, as pessoas se movimentam através de hábitos. Se você for pensar, quero ir para uma academia, você não vai acordar e vai ler um livro e vou para uma academia. Não. Simplesmente tem que acordar e ir. E ir no outro dia de novo. 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 Até que isso se torne uma rotina para depois virar um ritual, que é o hábito. Tem um empresário famoso, João Adib, né, da CIMED, que ele fala sempre em ritmo, rotina, ritual. Então não tem jeito. Você quer conquistar uma coisa, você tem que primeiro pensar no ritmo. Uma vez por dia. Vou dedicar 1 hora para a academia. Rotina, vou repetir isso de segunda a sexta. Ritual, não vivo mais sem, porque realmente o teu corpo pede que você faça exercício depois de um certo tempo. E são necessários 27 dias, em média, para estabelecer qualquer hábito. Tá? Segundo esses estudos, aquele livro que eu falei no início, anotem aí. O Poder do Hábito. É muito bom. Tá? Enfim, em se tratando de LGPD, o que a gente tem proposto aos nossos clientes? Não adianta você mandar a cópia da lei para as pessoas. Elas não vão ler. Né? Quem leu aqui a LGPD inteira? Até profissionais de segurança, eu pergunto às vezes, não leram. Advogados, né? Não leram. Então, ou seja, você tem que tratar a LGPD fatiada. Você tem que trabalhar ela com pílulas de conhecimento. O que a gente tem recomendado os clientes da Fichex têm uma vantagem que eles têm a plataforma que automatiza isso, a nossa plataforma. Mas você pode fazer isso sem a nossa plataforma. Né? Você vai colocando pílulas de conhecimento. Você trata um capítulo por vez. Faz uma pincelada por dia, igual um tweet. Tem conteúdos curtos, rápidos. E para quem quiser se aprofundar, você leva para a tua universidade corporativa, lá da TOTUS. Né? Tem um produto da TOTUS que é a universidade corporativa. Você leva lá para o produto da TOTUS, do EAD. E aí você aprofunda com o Deep Learning. Para áreas que são obrigatórias ter um nível maior de conhecimento, começa com a pílula e depois com o Deep Learning também. Não trata aquele cara direto no Deep Learning. Ele tem obrigação, legal. Mas você quer o cara que passa na prova ou você quer um cara engajado e com bons hábitos? Porque vai ter muita gente que vai passar na prova, vai estar legal no EAD e vai estar ainda com os maus hábitos. Ou seja, vai ter gente que vai matricular na academia e não vai. Então, pessoal, a gente tem que entender que é diferente. Uma coisa é passar na prova, a outra é mudar o hábito. E você só vai reduzir os seus riscos de fato se vocês mudarem os hábitos dos colaboradores, dos fornecedores, dos parceiros de vocês. E para mudar hábito, deixa a rotina a compensação. Microlearning. Tá? Um outro dado interessante aqui, que eu estou com um infográfico nosso aqui aberto na outra tela. Nos treinamentos que a gente executa dentro da companhia,
As pessoas só começam a reagir a partir do treinamento 3,8. Óbvio que isso é uma dízima, né? Vamos arredondar, 4. Então, a partir do 4º treinamento é que as pessoas passam a reagir ao treinamento. Ou seja, elas passam a perguntar sobre o tema, a gerar demanda. Porque que é o primeiro indicador de quem passou na prova e está com bons hábitos? É começar a se envolver, igual na política. Né? Pessoas falam, não falo de política. Legal, se você não fala de política, alguém vai falar por você. Então, você tem que interagir, não é uma escolha, tipo, eu não quero respirar. Não é uma escolha, você está vivo, você tem que respirar. Então, a gente está no sistema político, a gente tem que entender de política. A gente está no sistema econômico capitalista, a gente tem que entender de negociação salarial, de trabalho. Tem coisas que são básicas. A LGPD vai entrar em vigor. Você não pode ter escolha de dizer, eu sou pequenininho, nunca vão me achar. Vão te achar, amigo. Sabe aquele fiscal da saúde que bate na porta do botequim? Meu amigo, o governo para fiscalizar e tirar dinheiro é muito fixo, é muito eficiente. Qualquer um, eu não estou falando só do brasileiro, estou falando de qualquer governo. Então, não tenha dúvida, a LGPD vai pegar, porque vai ser uma nova fonte de receita. Né? Vai ser uma nova fonte de receita. E cá entre nós, no início vai ser receita fácil, viu? Porque vai ter muita empresa pagando multa aí para se ver livre do problema. Então, o problema qual é? Que a multa ela não te imuniza. Você vai ter um prazo para resolver aquele problema, mas não significa dizer que você não vai ter outro problema com outro cliente em outro tipo de demanda. Então, meus amigos, quando a Gabi falou daquele caso, desculpa, a Gláucia falou naquele caso do cliente seguradora que decidiu fazer para tudo, eu, no primeiro momento, eu fiquei assim avaliando, nossa, que louco, gastou uma fortuna, deve ter gasto, né? A Gláucia deve ter adorado. Mas, Gláucia, ele tem razão, porque ele está cuidando do quê? Da incerteza, né? Então, ele já está investindo em algo que ele já está pensando, até estabelecer harmonicamente, né? A segurança jurídica que tantos advogados gostam de falar, até que se tenha milhares ou milhões de jurisprudências para depois ter uma harmonia, né? Entre os juízes, que não vão saber de nada também e vão julgar as causas dos mais diversos tipos e pesos. O cara decidiu logo pecar pelo excesso. Legal, tá com caixa sobrando, faz isso. Mas teve uma outra coisa que a Simone falou que eu achei essencial, que é de uma pessoa que veio de Privacy by Design. Quando a pessoa vem de Privacy by Design, ela já é o quê? Precavida. Para que recolher todos esses dados? Não é verdade? Porque antigamente era muito fácil. Se a gente vai recolher lá o chipset do aparelho celular da pessoa, dá para a gente puxar o CPF, dá para puxar a identidade, dá para puxar a georreferência, dá para puxar tudo, tá? Dá para puxar tudo hoje do teu celular. Legal. Mas, cara, é necessário pegar isso tudo? Para algumas empresas eram. Sabe por quê? Porque elas pegavam indevidamente o teu dado e vendiam para outras empresas sem tua autorização. E a LGPD ela não vem para proibir esse tipo de caso. É importante que a gente interprete corretamente e repasse para a nossa audiência uma informação bem interessante. É que você pode autorizar o dado para a empresa. Mas o que a gente quer é que a mudança comportamental não seja só de você sendo um agente passivo nessa relação. Por que você não ganha dinheiro a cada vez que uma empresa vende o teu dado de CPF e e-mail para outra empresa? Por que uma Serasa ou uma Telecheque ou qualquer uma dessas empresas de birô de crédito também não te vendem quando você é categorizado como positivo e alguém te consultou e você recebe um percentual disso em troca? Não é possível de se implementar isso, é uma loucura. De jeito nenhum, blockchain. Está aí a tecnologia, só basta implementar. Então já existe essa discussão, a gente já está discutindo isso, tá? Em diversos meios tecnológicos, de ter plataformas, inclusive no Open Bank, que viabilizem o duplo caminho, que é igual como a gente faz hoje com a energia elétrica. Graças a Deus, né? Depois de décadas. Na Europa já tem isso há trocentos anos. Você pode vender energia para a rede. Se eu estou produzindo energia, eu tenho uma usina solar, ou sei lá, tem algum outro tipo de produção de energia, né? E eu consigo vender isso para a rede, é bidirecional. Tá? É possível fazer isso com qualquer sistema elétrico hoje, praticamente no Brasil, em quase toda a rede. Tá? Mas na área de dado não é. E o mais incrível, o dado já é bidirecional. Ele não tem esse problema de ter que mudar a rede para isso. Já é nativo. Basta ter só agora que a população entre no consentimento para depois começar a ter organizações que comecem a se agrupar e cobrar. E dizer, olha, eu te dou o meu dado. Você me paga tanto para cada consulta. Ou você me paga tanto para cada vez que você vender meu dado para outra pessoa, eu quero um percentual de 10%. Ué,
É meu dado, ele me pertence. É igual minha hora homem, minha inteligência. Você vende em formato de salário, a hora homem, não é isso? Você vende o teu esforço mental para isso. Alguns trabalhos braçais, você vende o teu trabalho braçal para isso. Então, o que a gente se propõe é que essa consciência chegue para todos e entenda o quê? O pilar principal é: vamos começar com os hábitos. Pílulas de conhecimento. No mínimo, já saibam que tem que ter 4 pílulas para a pessoa começar a acordar. Tá? Ela começar a acordar. Não é para ser especialista. Depois que ela começar a acordar, aí você vai aumentando a frequência das pílulas e você vai criando aqui do lado consultas em Deep Learning. Mas não faz treinamento de 1 hora. Né? A mensagem que eu falo é: a leitura tem que ser em segundos, a pílula de conhecimento, 1 minuto no máximo. Se for vídeo, 1 minuto a 2 no máximo. Depois leva a pessoa para o Deep Learning, de preferência em vídeo, tá? Porque o vídeo tem muito mais aderência do que a leitura, felizmente. Tá? E principalmente quando você vai para assuntos que você não tem predisposição. Ah, eu quero aprender rápido. Onde é que a gente vai? É no YouTube. A gente não vai comprar um livro para aprender rápido. Né? Um livro é para a gente aprofundar. Aquele assunto me interessa. Vou, sei lá, vou estudar, vou ganhar dinheiro com isso. A Simone compra livro de Privacy by Design, a Gabriela compra livro de gestão de mudança, a Glaucia compra livro de LGPD, enfim. Agora, falar sobre LGPD para quem não é predisposto para esse assunto não vai ser da mesma forma que nós lidamos com o conhecimento humano que a gente valoriza. A gente tem que estabelecer o hábito. E para ter hábito tem que ter mudança comportamental. Deixa a rotina a compensação. Outra dica que eu quero dar aqui. A gente já tem visto que mais de 60% dos acessos aos nossos treinamentos com a nossa plataforma são via mobile, inclusive nos corporativos. Por quê? Porque as pessoas hoje acessam mais o e-mail no celular do que na tela do laptop. E elas usam o laptop para tarefas mais profundas. Como? Vou responder um e-mail anexando algum documento. Vou responder um e-mail que eu preciso tabular melhor, porque ele vai ser um pouco mais longo. Né? Eu odeio esses e-mails longos. Mas você consegue ter trabalhos que você vai executar de uma forma mais profunda no laptop. Enquanto que no celular você faz atividades rápidas. Entre elas, né, participar de treinamentos rápidos, pílulas de conhecimento, ler alguns e-mails, troca de mensagens via WhatsApp, Telegram e outros sistemas. Então, esse tipo de situação a gente tem que levar em consideração na hora de criar as nossas campanhas de mudança comportamental. Não é mais campanha só de educação, tá? Porque educação é mais profundo. A gente está falando de mudança comportamental, uma coisa bem básica. É pílula de conhecimento, microlearning, e leva a pessoa para uma rotina depois no futuro, para que ela possa se aprofundar se ela desejar. Caso contrário, continua na pílula de conhecimento e vai depositando isso. Então, isso é o que a gente tem recomendado inicialmente, entre outras ações que a gente pode debater um pouco mais. Bom, o que a gente também tem feito, e até comprovando o que o Pedro falou, que é só a partir do 4º, né, treinamento que a pessoa realmente começa a falar, a questionar, a perguntar. A gente, quando começou a falar de LGPD, a gente fez um workshop e criou fóruns técnicos. Então, colocando pessoas na sala para compartilhar conhecimento, dúvidas. Nos primeiros, ninguém falava nada, não entendiam, né? Tinham muitas dúvidas. Aí a gente começou a soltar pílulas do jeito que o Pedro falou, quinzenais em comunicações internas. Então, falando o que é um controlador, mas falando não no contexto da lei, e sim no contexto do dia a dia, porque nós, adultos, a gente aprende com a vivência, a andragogia, né? A gente não consegue, se a gente não visualizar aquele conceito no nosso dia a dia, a gente acaba não assimilando. Então, isso é muito importante, trazer para o dia a dia a pessoa. Isso facilita. E aí, nos outros bate-papos, a gente começou a ter as pessoas participando, compartilhando conhecimento. Então, isso é fundamental. Trazer a pessoa para falar, compartilhar e também assimilar de outra pessoa. Trocar figurinha, né, como a gente diz aqui. Um outro ponto também é a gente mostrar o que foi feito, né? O pílulas também de conhecimento que nem na adequação do produto, quando a gente implementou funcionalidades, mostrar para todo o público como utilizar o que foi feito. Isso também traz a pessoa para a realidade. Quem produziu, quem trabalhou, se sentir dono daquilo, mostrar o que ele fez.
isso incentiva as outras pessoas também a fazerem, a trabalharem de forma igual, tá? Então, assim, acho que a minha grande dica é contextualizar a pessoa, trazer ela para o dia a dia e promover conversas para que as pessoas possam trocar informações, trazerem experiências, que isso agrega e ajuda bastante. E no Privacy by Design a gente tem trazido bastante experiências de pessoas que estão implementando novos produtos, que estão criando serviços, o que fizeram, o que deixaram de fazer e vão precisar fazer agora. Isso ajuda bastante a aculturar, a mudar o mindset do pessoal. Show de bola, pessoal. A gente avançou um pouquinho o tempo, mas eu acho que foi super válido a experiência de todo mundo aqui. De fato, a gente precisa, a médio e longo prazo essa mudança. Então, achar que fazer um projeto, um treinamento, um workshop resolve, não resolve. Não vai virar hábito, gente. É só a gente olhar para a gente mesmo. A gente não cria o hábito dessa forma. Então, a gente quis compartilhar com vocês esse outro lado da legislação, que é realmente esse envolvimento, essa capacitação, essa repetição que a gente tem que fazer. O nosso treinamento online da TOTUS, que a gente colocou obrigatório, ele veio cheio de exemplos. Na verdade, ele vem primeiro com um contexto de algo que aconteceu em um país, um vazamento, que coloca a pessoa para ela entender e aí linkar o que a legislação está falando. Então, isso é uma forma que a gente colocou nos treinamentos para a pessoa se ver no dia a dia mesmo, porque só o que está ali na lei não é claro, não é simples, a gente entende bem, né? Sabe bem que a interpretação não é simples. E se não interessar e se não fizer sentido, as pessoas não vão assimilar. Então, é um trabalho longo aí de várias ações que podem ser feitas, que tem que ser feita em conjunto. Então, se a empresa de vocês começou a trabalhar, começou a diagnosticar, levantar informação, sistemas, pense também nessa outra frente de trabalho, que é essa parte de gestão de mudança, que é começar a olhar nas pessoas, como as pessoas vão atender esse novo procedimento que a empresa está criando para garantir a proteção. Eu preciso ter as pessoas nesse dia a dia para ter o sucesso. Gente, eu sei que as pessoas queria agradecer muito a participação aí dos nossos especialistas, foi show de bola, acho que agregou bastante. Eu sei que o pessoal fez algumas perguntas, para a gente não ultrapassar muito mais nosso tempo, a gente se compromete a responder, tá bom? A gente puxa essas informações e manda para vocês, faz um FAQzinho e responde, tá bom? E aí, só colocando aqui para vocês, a gente tem um canal assim com outros webinars, tem um que vai acontecer dia 14, também já puxando aí, falando das startups aí da nossa cadeia aí do IDEXO. Então, a gente tem outros webinars acontecendo, fiquem à vontade aí para acessarem e olharem e participarem com a gente está trazendo bastante informação. E conta com a gente, o nosso trabalho da TOTUS, a gente inclusive tem um braço de consultoria que ajuda a implementação de gestão de mudança, então a gente tem uma frente de trabalho que ajuda os clientes nisso, além de todo o nosso suporte de produtos, os nossos parceiros, como é o caso da FishX, também todo mundo preparado aí para ajudar os clientes nessa transformação, tá bom? Conta com a gente. Muito obrigada pela participação de todos. Desculpa aí a gente avançar um pouquinho o horário, mas eu acho que foi super produtivo. E muito obrigado, Pedro, Gabi e Simone, pela participação de vocês. Show de bola. Obrigado a todos vocês. Valeu. Eu que agradeço.